Hoje, quarta-feira, como sempre, a gente recebe aqui no estúdio o doutor Ciro Costa. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Edmilson. Prazer enorme estar aqui com você, com os seus ouvintes nessa data. Uma hora dá certo, né? É verdade. Não é? Porque, assim, tudo que acontece, ó, o Lula, e o Lula. Incrível. Uma hora soltam ele, né? Ah, com certeza. Porque... Aliás, deixa eu te dar os parabéns hoje, né? Hoje é dia do rádio, né? Hoje é dia do rádio, dia 25 e dia 21, dia do radialista. Trouxe presente? Tá lá no carro, né? Era grande e não passou na porta e eu tive essa dificuldade, né? Se não tivesse... Se o presente não tivesse no carro, já ia dar um tchau pro senhor. Já de cara, né? Porque como é que pode... Tanto tempo junto aqui, sem uma lembrancinha, e né? deixar passar o dia do radialista. Dia do rádio, né? Não dá. Parabéns. Dia do rádio e dia do radialista, né? Muito bem, doutor. Hoje, quarta-feira, vamos entrar aqui na pauta da sua participação. Uhum. E o Bolsonaro Teve ontem lá, né? teve lá na ONU ontem e ele estava sendo esperado meio que com pedras lá. Uhum. E eu, para te falar a verdade, eu estava com medo do discurso dele, porque o Bolsonaro é igual fralda de criança. Essa é a verdade. A gente nunca sabe o que pode sair da boca do Bolsonaro. Inclusive ontem estávamos eu e a Carla Carolina Mendes falando aqui, e a gente tem a opinião de que ele é muito mal assessorado na comunicação. Uhum. Porque o presidente tem que, às vezes, não tem que falar determinadas coisas, né? Ele não é um bom exemplo de comunicador, né? Ele fala mal e ele lê muito mal, né? Ele mostra que está lendo o prompt, né? Então. Ele não é nenhum Barack Obama ou Bill Clinton, né? Sem dúvida. Eu vi um trecho assisti um trecho muito pequeno da entrevista e deu para ver que realmente a dicção dele não é das melhores. Falou inglês? Não, ele falou em português mesmo. E depois eu li o discurso. Ontem à noite eu li o discurso, né? A hora que deu para relaxar um pouco, deu uma lida no discurso. Bom, o comentário é o seguinte: ele fala muito com o fígado e com o coração, né? Vamos dizer. É difícil você situar um pouco, mas vamos tentar situar um pouco o discurso dele. Ele parte naquele da soberania da Amazônia, né, que o Brasil é um país soberano, que etc. Levantou o tema dos médicos cubanos que tiveram aqui, e que foi um acordo que acabou trazendo um prejuízo para o país, né? Ele menciona en passant a Revolução de 64, depois fala um pouco do socialismo, de queda do Muro de Berlim, sem citar o Muro de Berlim, né? Agora, o que eu acho, assim, por exemplo, tudo bem, fala em liberalismo, mas, vamos dizer, nós estamos precisando de um plano, né? Vamos dizer, eu acho que falou durante, acho que 30 minutos, se eu não me engano, mas não mostrou nada de concreto, né? Vamos dizer, foi um discurso ideológico, vamos dizer assim, quando na verdade ele poderia ter aproveitado a oportunidade e dizer o seguinte: tá bom, a situação tá aqui, vamos daqui para frente, pessoal, turminha, o que nós vamos fazer, né, para melhorar a situação climática, que seja diminuir essa guerra fiscal, né? E o que a gente vê na prática, por exemplo, você tem aí 230 fundos de investimento aí já solicitaram ações assim mais urgentes do Brasil, né, com relação ao meio ambiente, essas queimadas na Amazônia. Tem uma loja que era H&M, né, moda masculina, eu me lembro dessa loja, também suspendeu aí as compras do Brasil, né, relacionadas ao couro, né. A Áustria também se colocou contra, né, o parlamento lá austríaco se colocou contra esse acordo Mercosul-União Europeia, né. Você tem também algumas empresas, por exemplo, a Timberland, né, aquela Kipling, né, são lojas que também se reuniram ali e estão boicotando aí, vamos dizer, a compra de couro aí do Brasil, né?
Enfim, você tem uma série de pequenas ações de grupos importantes, né, que prejudicam o mercado direto aqui nosso, que tem que ser contornado. Então, um discurso ideológico não agrega nada a isso. E quando você fala mal, por exemplo, de Cuba, ele não chegou a mencionar, Cuba ele chegou a mencionar, mas a França ele não chegou a mencionar, mas todo mundo sabia a hora que ele estava falando da França, né? Você não ajuda, né, vamos dizer, você não corrobora com uma solução. Eu acho que quando você pensa, por exemplo, num estadista, né, fulano está lá como CEO, como grande chefe da nação, ele tem que falar para o porteiro e para o diretor ao mesmo tempo, no mesmo patamar, né? Vamos dizer, ele tem que traçar um plano de longo prazo. Não foi isso que eu escutei, não foi isso que eu li, vamos dizer assim, né? Eu mais li do que escutei. Então, eu acho que é problemático para a situação que vive o país, né? Você vê aí a perda de emprego, por exemplo, na construção civil aí nos últimos anos, chega a ser de 2015 para cá, de mais de 1 milhão de postos, né? Mas é possível atrair investimentos com toda essa insegurança política, doutor? Aqui, investimentos de fora, atrair esses investimentos aqui para o Brasil? Então, possível? Eu acho que é possível, né? Existe o dinheiro lá fora, né? Agora, você tem que fazer uma lição de casa. Esse que eu acho que é o nosso grande problema. Em vez de a gente ficar reclamando do fulano que falou isso, que falou aquilo, a gente, assim, mostrar trabalho, né? Por exemplo, se organizar. A gente tem, por exemplo, um plano econômico, né? Do senhor Paulo Guedes, de privatizações, diminuição de juros, etc. Mas a gente não tem uma organização política que fala, não, isso aqui realmente é o plano, isso aqui vai passar pela Câmara, vai passar pelo Congresso. Você vê hoje, por exemplo, a reforma fiscal. Como é que o investidor vem lá de fora, se ele não sabe como é que vai ser tributada os investimentos dele, né? E nós temos problemas seríssimos, né? Porque você pega, por exemplo, estados como na Amazônia, eles vamos dizer assim, eles produzem, são estados produtores, né? Você tem uma série de fábricas lá. Você pega Roraima, por exemplo, são estados consumidores, né? Eles não produzem praticamente nada. São Paulo, você é produtor e consumidor, né? Como é que você vai taxar, por exemplo, simplesmente lá na ponta o consumo, né? Pensar também um pouco na origem, né? na produção. Então, enquanto você não tem uma decisão clara para isso, eu entendo que o capital estrangeiro ele fica acanhado, ele fica esperando, né, em compasso de espera. Tem dinheiro lá fora, você tem cerca de 13, 15 trilhões de dólares aplicado a juros negativos, mas está seguro, né? O cara vira aqui e fala, não, vou apostar no Brasil. Tá bom, mas o que o Brasil me oferece? Eu acho que o momento ontem foi um pouco nessa linha. Você falando para centenas de países, né? Mais de uma centena de países, fala assim, olha, vem que eu garanto, né? Agora, quando você puxa esse discurso ideológico da direita contra a esquerda e aquela coisa toda, né? Aquele lero-lero, vamos dizer assim, eu acho que não é o momento para isso. Cai bem, né? Vamos dizer, e toda vez que você agride alguém, vamos dizer, seja lá uma França, Cuba, ou seja lá quem for, ou o pessoal se recolhe e fala, não vou, tá bom, esquece você, né? Ou ele revida, né? De alguma maneira ele te retalha, né? E a gente é um país pobre, vamos ser sinceros, a gente tem somos ricos pobres, né? A gente pensa que é rico, né? Mas vamos dizer assim, o nosso grau de educação, o nosso grau de investimento, comparado com outros países, é muito, muito mais baixo, né? Então a gente tem uma situação muito delicada. Eles não deixam sobrar, né? Então, a gente tem uma máquina lá em cima muito maior do que o clero, que o baixo clero aqui embaixo, né? Então a gente tem essa dificuldade. Mas passou, vamos ver agora qual é a repercussão. Eu li um pouco da repercussão, a repercussão foi negativa. Negativa. Foi negativa, né? As pessoas acharam o discurso agressivo, né? Pouco diplomático, né? Ou seja, tocou em pontos, vamos dizer que não é questão de você estar certo ou estar errado, aquela briga de vizinho, né? O cara caiu a manga aqui, então eu joguei a manga do lado de lá, sabe? Não é questão, acho que, de você procurar quem está
os culpados, né? A questão de você subir o helicóptero e falar assim, bom, vamos, pessoal, vamos nessa direção aqui, ó, a gente está disposto aqui, vocês querem investir aqui na Amazônia? Dá aqui o dinheiro, quantos bilhões de dólares tem? Vamos lá, qual é o número, né? Quem vai controlar essa agência nossa aqui do governo, né? A gente vai fazer tal coisa. Eu acho que o momento nosso está mais para isso, do que falar assim, não, né? Aí defendeu também, por exemplo, a exploração mineral em terras indígenas, né? Então, tem umas polêmicas, eu não sei nem se precisaria ter feito isso, né? Vamos dizer, a Amazônia é enorme. Fora de tempo, né? Vamos dizer, extemporâneo, vamos dizer. Você tem áreas lá, acho que ele mesmo citou, né? Tem áreas pelo tamanho de Portugal que você tem 15 mil índios, né? Dentro da Amazônia, quer dizer, pô, dá 15 mil, dá para acomodar aí no estádio do Guarani, na verdade. Fácil. Não precisa de uma área do tamanho de Portugal, né? Da ponte é melhor, né? Você torce para a ponte? Opa! Tá, você tem cara de bugrino. Não sou bugrino, não. Mas eu admiro a ponte, cara. Outro dia lá no condomínio eu vi admiro porque outro dia foi o neto do fulano, né? O avô, o filho e o neto assistiu o Jogo da Ponte. E aí eles falaram assim, a gente nunca viu a Ponte ganhar um título. Eu falei, pô, e vai as 3 gerações, né? Mas é verdade. O torcedor da Ponte tem disso. O dia que a Ponte ganhar um título, aí a torcida muda. Parece-me que mais de 100 anos, né? Que a Ponte não... Tem mais, a Ponte é de 1903, se eu não me engano. Então dá 116 anos, né? 116 anos sem o título. 116 anos sem o título. Então dá 4 gerações aí fácil. Fácil. Isso é que é torcedor fiel, né? Fui muitas vezes ao Moisés Lucarelli, e o que é legal da torcida da Ponte, que é uma torcida parecida com a torcida do Corinthians, do Atlético Mineiro, que tem umas torcidas que são diferenciadas, né? Os caras não torcem para título. Eles torcem para o time, não querem saber se ganham ou se perdem, eles estão lá. Eu fui várias e várias vezes no Moisés Lucarelli. No Brinco não fui, nunca tive vontade de ir. Mas no Moisés Lucarelli era uma delícia. A Ponte sempre com o time horroroso, perdendo, levando ferro. Mas teve times maravilhosos. E a gente lá, sim, na década de 70, né? Mas eu não tinha nem nascido, né, doutor? eu sou do tempo de Sandy Júnior, da Bolas. Pensei que você nasceu aí com o rádio, a gente começou a falar do rádio. Não, o rádio tem, sei lá quando que é o rádio. Né? Bom, mas você sabe, você me faz lembrar que eu sou do Paleolítico, porque eu lembro do direito de nascer, né? Mas eu não escutava o direito de nascer no rádio, para ser sincero. Aliás, tinha naquela época, vou te falar uma coisa então da época lá, tinha o Direito de Nascer, que era uma novela radiada, né? Quando o senhor nasceu, a roda ainda era quadrada? Mas foi desgastando com o tempo. E olha, vou te contar uma coisa, na época os homens, né, um pouco mais machistas do que hoje, né, eles não gostavam da novela, né, pelo menos alguns deles, então a gente chamava de Direito de Encher, sim, né, sim, porque sim. Ficou 3 anos no ar. No ar. Agora, eu vou te novela do rádio. E à noite você sentava em volta do rádio para escutar o rádio. E eu tinha um programa, quando eu era criança, bem jovenzinho, né? Agora eu estou sendo, que era do Adoniran Barbosa, que era Charutinho. Cara, eu adorava aquilo, você não acreditava. Nossa, Charutinho. Você nunca ouviu falar, né? Não. Se você procurar aí nos anais do YouTube, você vai achar. Adoniran Barbosa fazia o papel do Charutinho. Aquilo era um programa de comédia da época, né? A gente não tinha TV, né? Não tinha, só tinha o rádio, e aquilo era simplesmente fantástico. Até eu guardo isso na lembrança até hoje. O curioso é que o tempo passa, as tecnologias mudam e o rádio permanece. E às vezes está ganhando protagonismo. Agora, né? O rádio, mesmo com todas essas mudanças, com a internet, com tudo, né, com toda essa globalização, o rádio ainda é um dos veículos mais importantes de comunicação. Nós temos aí um exemplo do jornal, quem sabe aquele jornal do senhor, né? Praticamente acabou. Eu me lembro de comprar jornal no final de semana, era um livro. Estadão, né? O Estadão, o próprio Correio Popular de Campinas, Estado de Minas. Tamanho também, né? Diminuiu, virou um tabloide, uma revistinha, né?
Por quê? Porque hoje você entra na internet e de repente você tem todas as informações em tempo real. Antes, eu não sei se o senhor se recorda, mas para a gente saber o resultado das eleições, as pessoas ficavam grudadinhas no rádio, porque era a maneira mais rápida de chegar a informação durante 3 dias. Hoje, 20 minutos, aliás, em 40 minutos, 1 hora, já sabe. Agora, eu tenho uma crítica à situação atual, que é o seguinte: eu acho que você tem muita informação, e quando você tem muita informação fragmentada, você também não tem nada na mão, né? Então, o jornal, eu acho que talvez tenha que buscar um caminho para você elucidar alguns casos, né? Você pega lá fala, guerra na Síria, né? Então, fulano pega, quantos morreram hoje? Ah, tanto, puxa, que absurdo, não sei o que. Aí você fala, tá bom, me explica como é que é esse negócio da guerra na Síria, né? E o cara não sabe, porque ele fica surfando, né? Ele pega a informação toda fragmentada e ele fica sem o seu conceito, sem o conteúdo. Funcionaria bem se o povo brasileiro gostasse de ler. Não gosta. Não gosta, a gente gosta de tudo meio que resumido mesmo, entendeu? Então, se o povo gostar, duas situações: se o povo brasileiro gostasse de ler e gostasse de ser bem informado, aí funcionaria, mas nós não somos assim. Infelizmente a gente vive surfando, né? A gente vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vai formatando a nossa opinião, né? Exatamente, é por isso que, então, como eu estava dizendo, o jornal é um veículo de comunicação que, infelizmente, está acabando, e está mesmo, muitos jornais já fecharam, porque não se vende mais jornal, não se vende mais assinatura. Os próprios jornais hoje têm sites onde eles estão faturando pelo site. Assinatura digital. Exatamente. E até mesmo essa tal da assinatura digital também é uma coisa meio que vai ficar para trás, porque você entra no site, por exemplo, do UOL, do G1, você tem todas as informações. Tudo. Então você vai pagar por isso? Você vai fazer assinatura para ir todo dia lá pegar o jornal, abrir o jornal, sendo que num clique você está... Sujar a mão. Sentar ali no trono para ler o jornal, né? Quantas vezes a gente fez isso, doutor? Mas na verdade, os costumes estão mudando. Hoje é outra geração, né? Mas isso não quer dizer que eu não continue gostando do charutinho. Tá se você procurar depois no final, quero ver se a gente consiga. Qual que é o nome? O do programa Charutinho o quê? Adoniran Barbosa, é isso? Adoniran Barbosa, Charutinho. O Charutinho. Eu acho que o nome do programa não era Charutinho, agora você também pegou, não lembro mais. Eu lembro que o Direito de Ser, né, era uma novela eu acho que foi a primeira radionovela, né? E depois da minha época, ali, quando eu era criança, final dos anos 50, aí, né? Eu escutava, acho que não, da década de 60 já. Escutava o Charutinho em volta do rádio. Nossa! E depois você procura, que você vai achar, porque o YouTube hoje tem tudo. Né? Tem tudo. Eu vou dar uma procurada, até porque eu nasci na década de... Comemorar o dia do rádio. Comemorar o dia do rádio. Eu nasci na década de 80, quase 90. Ai. Que mentira. Mas 60 também não. Doutor, vamos, 8h27, 8h28... Tentar responder uma, não conseguimos? Vamos formatar um programa da próxima semana para a gente falar especificamente sobre planejamento estratégico. Vamos. Para a gente não ter que resumir, como a gente estava falando do resumo, para que a gente possa explicar direitinho para o nosso ouvinte tudo sobre planejamento estratégico, para o ouvinte e também para o empresário. Vamos falar sobre planejamento estratégico e a diferença dele para o pensamento estratégico, que eu acho que é fundamental. A gente tem duas coisas distintas aí. Isso. Como é que você elabora as suas ideias e depois como é que você parte para realmente fazer um planejamento estratégico, que hoje, ao contrário de antigamente, ele é menos engessado, né? Antigamente você tinha um planejamento, você tinha que seguir a risca. Hoje com o fato a única coisa constante são as mudanças, né? Então você faz um esboço do planejamento estratégico e aí você corre atrás, considerando os tropeços e as informações que vão pelo caminho. E é salutar isso também, né? Sim. Hoje o mundo mudou, né? Então hoje a coisa é muito dinâmica.
Eu vou te dar um exemplo eu estava em São Paulo, né? Eu vim aqui para conversar com você. Eu fui ao mercado, o Pão de Açúcar, e tinha uma prateleira com verdura, né? Então, uma tábua assim, e tinha aqueles buracos assim, cada pé de verdura num buraco. Aí eu fui ver, vamos dizer, a verdura tinha sido plantada ali, naquele sistema através de água corrente, né? Verdade. Então, vamos dizer, isso foi, estou te falando de terça-feira, né? Não, segunda-feira eu fui ao mercado. Então, na hora você colhia ali dentro do mercado a verdura, né? Porque ela não cria raiz na água, tá certo? Você simplesmente pega o pé de alface e põe no seu carrinho. Quer dizer, a gente estava falando das mudanças, né, de tecnologia, né? Eu fui ao mercado também na segunda-feira, agora não estou vendo. Não, hoje é quarta, né? Segunda-feira. Eu fui numa loja ali no mercado ali na João Cachoeira, no Itaim. Eu coloquei meu celular, li lá o QR Code, a porta do mercado abre. Aí você entra, faz as compras, né? Coloca o celular em cada um desses QR Codes, ele já cai lá na sua conta. Fiz peguei a minha sacolinha, comprei lá um chocolate, um Gatorade, umas coisinhas assim. Que chique, não? Na hora de saída, você olha pro sensor, né, pela TV, pro vídeo, né? Ele lê o que você tem dentro da sacola, você dá um confirmar e sai. Não tinha nenhum funcionário. Eu não estou falando de, olha, o futuro que vai acontecer, não. Está acontecendo. Estou falando de terça-feira e o rapaz lá tem a loja. Eram 3 garotos de Curitiba que desenvolveram esse software. E estão lá 1 ano e pouco, 2 anos, mas também a semana passada que foi inaugurado, não. Então, vamos dizer, a gente está falando do planejamento estratégico, né, do pensamento estratégico. É bom ficar antenado, porque aquele livro daquele judeu lá, do Israel, né, o Harari, ele fala o seguinte, né, por exemplo, o sindicato, que olhava muito para o direito dos trabalhadores, né, na década de 60, da década de 70, 80, hoje tem que olhar para o fato do trabalhador estar se tornando dispensável, né? Então, vamos dizer assim, ou você investe na capacitação desse pessoal, desses 13 milhões de desempregados, mais 5 milhões de desalentados, ou então esse cara não tem o que fazer, é um peso para a sociedade, porque ele não consegue produzir e se inserir nesse mercado. Se a função dele é repetitiva, por exemplo, a função do caixa do mercado, né? Como nós comentamos outro dia lá, o frentista do posto de gasolina, né? E por aí vai, que era o ascensor meu lá da década do rádio, né? Vamos dizer que é o ascensorista, né? Que hoje você não vai entrar no elevador e pedir para alguém para te apertar o... não tem, né? Mas isso está acontecendo hoje. Então, se o governo nosso não tiver um discurso, se o sindicato não tiver um discurso, é lógico que eu sou contra ter 16 mil sindicatos, né? Mas, tudo bem, podia baixar para 100 e ter uma política de capacitação desse nosso operário, né? Porque, infelizmente, eu vejo um futuro muito difícil para esse pessoal se recolocar. 8h33, doutor Ciro Coste. Vamos então. Semana que vem tem mais. Vamos falar então sobre... planejamento estratégico. Tá bom. A entrevista de hoje eu vou colocar lá no blog. No blog? Por favor, o endereço? É o DR Zero Cost, né? DR, D de dado, R de rua, Zero, né? Z de Zabumba, E de Ernesto, R de rua, O de Orlando, Cost, C de casa, O de Orlando, S de sapo e T de tatu. drzerocost.com.br. Vou colocar lá porque eu sei que você atrai bastante internauta, né? Você é o meu âncora, como diz o... Hoje não se faz nada sem internet, é incrível. Daqui a pouco vai ir no banheiro e tem que ir com a internet. Aliás, a gente já usa, né? Vai no banheiro, vai no banheiro já vai com o celularzinho na internet. Um abraço, Adilson. Boa semana para você. Boa semana, viu, doutor? 8h34, www.doutordr0cost0
Zero, né, a pronúncia em inglês, drzerocost.com.br. Entra lá mais tarde que você vai acompanhar o nosso bate-papo aqui na Rádio UF.